Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Conab divulga a primeira estimativa da safra 2019-2020 e prevê recorde na produção de grãos brasileira. Em Mato Grosso, quadrilha adultera fertilizante e gera prejuízo milionário. Mercado Agrícola espera por relatório do USDA sobre oferta e demanda, que vai ser divulgado logo mais. E monitora também o risco de geadas na produção norte-americana. Você vai ver ainda a previsão para todo o Brasil, especialmente nesse momento de plantio da nova safra. Mercado e Companhia já está no ar. A Conab divulgou hoje o primeiro levantamento da safra 2019-2020 e projetou um incremento de 1,6% na produção de grãos do país. Se confirmada a estimativa de produção, o país terá um novo recorde de colheita. Para a soja, a perspectiva é que o Brasil colha a maior safra da história. Lembrando que o clima vai precisar ajudar. Vamos já conversar com Enio Fernandes, analista da Terra Agronegócios, que analisa estes dados. Boa tarde, seja bem-vindo, Enio. Boa tarde, Kevin. Boa tarde a todos. É sempre importante falar que é um prazer estar com vocês. Muito obrigada para a gente também. Enio, o primeiro ponto é: Conab está alinhada às expectativas do mercado em relação ao potencial de produção da safra 19-20 no Brasil. Ela está prevendo um recorde, inclusive para a soja, uma produção ao redor de 120 milhões de toneladas. É natural esse número, viu, Kevin? Que a gente tem que lembrar que a gente já esperava para essa safra, começamos o ano, esperando 123, né? Então, o 120 está bem em linha com o mercado. Na verdade, os nossos números são um pouco maiores. São 123 milhões de toneladas para essa temporada 19-20. Interessante no caso do milho, aí a gente comunga muito com a Conab, né? Esse atraso de plantio deve diminuir um pouco o nosso potencial produtivo de segunda safra. Então, números perto de 98 milhões de toneladas de milho é um número saudável. E um fato interessante que a gente tem que adotar, olhar com atenção, são as exportações da Conab, né? Dessa safra atual, não da próxima, dessa safra atual, ela projeta 38 milhões de toneladas. Nós vimos falando há 5 meses, 6 meses atrás, 5 meses atrás a gente acreditava em exportações de 36, 37 milhões, né? Agora, grande parte do mercado comunga com esse número. E existe até consultorias falando que nós vamos exportar 40 milhões de toneladas de milho. Bom, os números estão bem alinhados. Agora, Enio, sempre que o produtor, em alguma medida, vê dados de perspectiva de safra recorde, há um sentimento de que esta poderia ser uma notícia baixista para a formação de preços. Claro, se a gente não considerar a situação dos estoques e as exportações. Você acha que o ciclo 19-20 vai ser um ciclo que se propõe a gerar renda para o produtor? Boa pergunta, Kevin. E ele já está gerando renda, né? Se você olhar os preços que estão sendo ofertados para você fazer hedge agora, travar suas cotações para receber no ano que vem, eles garantem margem em grande parte do Brasil, né? Principalmente no estado do Sul. Mas mesmo no Mato Grosso, mesmo em Goiás, com os altíssimos custos que nós estamos tendo, né? Os preços estão remunerando o produtor. Então, já está garantindo margem. Agora, diga para a gente, nesse contexto atual em que autoridades do alto escalão do governo chinês e do governo americano se reúnem em Washington para tratar da guerra comercial, a gente inclusive tem informações, Enio, eu vou pedir para você ficar aqui para a gente mostrar para o nosso telespectador o que o presidente dos Estados Unidos acabou de dizer nas redes sociais. Eu volto a falar com você na sequência, ok? Ok. Para a gente falar, além de Conab, sobre guerra comercial, é que autoridades do alto escalão do governo chinês e do governo americano se reúnem em Washington para retomar negociações sobre a guerra comercial. E nesta manhã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma rede social, olha só, que vai ser um grande dia de negociações com a China e que amanhã ele deve se encontrar com o vice-premier chinês na Casa Branca. Enio Fernandes, você segue com a gente analisando esse segundo grande fato do dia. Vai haver uma trégua na guerra comercial? Que sinais o mercado está observando? Em verdade, a gente não comunga com essa ideia. Se tiver um acordo, vai ser um acordo minimalista, né? Pegando mais as áreas de grãos. Agora, um acordo geral amplo e restrito que atenda tecnologia da informação, propriedade intelectual, nós realmente não acreditamos.
Mas tem outras coisas acontecendo importantes, né? Agora há pouco, daqui a poucos minutos, nós teremos o Supply Demand do USDA, oferta e demanda mundial, que é importante. E também, Kellen, você já falou na chamada, né, a possibilidade de geada esse final de semana nos Estados Unidos, né? Então, mesmo que não saia um acordo entre China e Estados Unidos, o mercado vai monitorar muito o clima nesse final de semana nos Estados Unidos e os números que devem ser publicados de oferta e demanda mundial do USDA. Trocando em miúdos tudo isso que a gente está falando, expectativa da Conab, expectativa com a reunião entre lideranças, né, autoridades da China e dos Estados Unidos e ainda risco de geada atingir a produção norte-americana. Hoje é dia de vender, é dia de esperar. O que o produtor brasileiro deve fazer olhando para o mercado de milho e também de soja, Enio? O mercado de milho primeiro, né, daqui para o final do ano, e a gente vai ter uma pressão dos preços fortes pelos ritmos de exportação nossos estão muito fortes. Eu não sou baixista para o mercado de milho, a não ser em momentos pontuais, no mês de dezembro, que a atividade econômica diminui, principalmente devido aos feriados, né? Você não tem caminhão para fazer transporte, todo mundo antecipa a compra para não passar aperto nesse período. Então, tirando esse vale que a gente pode ter em dezembro, em alguns dias de dezembro, mês de janeiro, o milho é um mercado firme. No caso da soja, Kellen, a gente depende muito do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eles têm estoques, os estoques estão sendo diminuídos com essa queda constante de produtividade. Hoje vai sair um relatório e, principalmente, o que vai acontecer na madrugada de sexta para sábado, né? Se realmente essa geada cai ou não. Se essa geada ocorrer só em North Dakota, Montana, aí não pesa muito. Caso essa geada desça para o coração do Corn Belt, Iowa, Illinois, aí sim os mercados vão reagir. E, principalmente, vai sair os informativos agora após o almoço. Como que os fundos de investimento vão agir? Se esses fundos de investimento diminuírem as suas posições shorts vendidas, a gente pode ter alta em Chicago, mas principalmente com medo do clima, não com medo de diminuição de oferta. Agricultores de Água Boa, região leste de Mato Grosso, foram vítimas de um crime que se repete a cada safra: a adulteração de fertilizantes. Em um dos casos, o produto entregue na fazenda tinha menos de 2% dos nutrientes encomendados. Vamos ao vivo até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni conta pra gente essa história que serve de alerta para outros produtores que precisam sempre conferir o adubo recebido, ver se atende às expectativas e ainda aprender a diferenciar, né, quando há uma fraude no produto. Boa tarde, Patroni. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. Você disse bem, Kellen, é exatamente isso. É uma história que serve como um alerta justamente para reforçar a importância de que os produtores sempre desconfiem. É importante essa desconfiança, porque, por exemplo, no caso de Água Boa, como a gente vai ver daqui a pouquinho na reportagem feita pelo Pedro Silvestre, os produtores já mantinham um relacionamento comercial já há bastante tempo com a empresa revendedora, né? Tem uma confiança muito grande ali, e a própria empresa também, como a reportagem vai mostrar, foi lesada, foi uma das vítimas dessa quadrilha que operava aí, segundo as investigações, segundo as suspeitas, durante o transporte desse produto. Por isso é importante que o produtor tenha essa desconfiança, confira lacre, confira na hora do recebimento as notas fiscal, as informações da nota fiscal para ver se condizem com o produto que ele adquiriu e, claro, sempre desconfiando, fazendo inclusive os testes recomendados, né? A própria ProSoja aqui há algum tempo lançou já uma cartilha educativa reforçando a importância de realizar o teste do copinho, né? Pode ser com vinagre ou então com água mesmo, deixando boa parte, um copo do produto, né? do adubo, num balde de água, ver se depois de um dia ele vai diluir ou não, ou seja, tem várias estratégias aí para que isso seja, essa dúvida seja de fato observada, né? Se realmente há possibilidade desse adubo não ser aquele que você adquiriu ou se a sua desconfiança está equivocada. O importante é que os produtores perceberam, desconfiaram e conseguiram identificar essa fraude, né? Evitando aí, porque eles conseguiram ser ressarcidos pela empresa, evitando um prejuízo muito grande colocando esse adubo no solo. E a gente lembra, Kellen, que aqui em Mato Grosso, de acordo com o IMEA, os custos de produção, o gasto com fertilizantes, adubos, ele equivale a 40% daquele custo, do custo efetivo com a lavoura e mais de 20% se for considerado os custos totais da lavoura, incluindo aí também depreciação, enfim, prolabore,
todos os custos, o que mostra como é importante e quão custosa é o investimento, né? Quão custoso é o investimento com os adubos. Vamos então entender a história na reportagem feita pelo Pedro Silvestre, que esteve naquela região, conversou com os produtores e traz esse retrato que serve, como você mencionou, como um alerta. Olha só. Nas mãos de Antônio, a suspeita de que o produto foi adulterado. Eles dilatam esse lacre, é dilatado aqui, está esbranquejado para ele abrir, para ele poder sair fora aqui, ó. Ele está saindo aqui, ó. Ó como ele sai. E aqui a carga inteira do senhor veio desse jeito. Foram 7 caminhões, 7 ou 8 caminhões. Parece que teve um que era para ser mais, parece que tem um que está normal. Foi o filho mais velho, Vinícius, quem desconfiou. Foram compradas 620 toneladas de adubos. Mais da metade, segundo ele, veio adulterada. O prejuízo é de aproximadamente R$800 mil. O pessoal da empresa, da multinacional, dona do fertilizante, da fábrica, eles vieram até aqui e coletaram amostras lote por lote. E aí, nessa coleta, de 16 lotes que tinha aqui, 8 estavam com problema. No laudo técnico emitido pelo laboratório, a comprovação da adulteração. Do lado esquerdo, a quantidade de nutrientes que deveriam conter no produto. Depois, à direita, o resultado das 3 amostras coletadas, todas com deficiências de nitrogênio, fósforo e enxofre. Os agricultores vizinhos foram avisados. Euclásio foi mais uma vítima. Toda essa montanha de bags com fertilizantes que seriam usados nos 5.700 hectares de soja foram adulterados pelos criminosos. O prejuízo passa dos R$700 mil. Os malandros não tem limite, sabe? Não tem limite, estão prontos para sacanear de todas as formas. Então fica uma sensação péssima para a gente. Mas fica o alerta para a gente cuidar melhor. O agricultor diz que não costuma realizar as análises recomendadas na hora do recebimento dos fertilizantes, mas fez questão de fazer o teste para comprovar a fraude. Essa foi um teste rápido e caseiro que a Mosaic nos ensinou, né? Onde a gente adiciona limão ou vinagre e deixa por 20 minutos. A gente já começa a ver a diferença entre eles, onde o produto correto, o original, ele mantém as suas características, com exceção do óleo que ele vem envolvido ali, né? Mas os grãos ficam perfeitos, né? E o outro, o adulterado, como a gente percebe aqui, a oxidação dele não para, né? Ele já desintegrou, virou uma pasta lá no fundo. Até agora, 4 produtores se manifestaram. Segundo o Sindicato Rural do município, cerca de 1.000 toneladas de adubos foram adulteradas. O prejuízo total ultrapassa os R$2 milhões. Fica aí a preocupação nossa, se mais alguém, já está iniciando o plantio agora, né? Se mais gente aí que está com esse problema e não percebeu e vai plantar com produto adulterado, com produto falsificado ou trocado, né? Então, dá tempo ainda, pessoal. Vamos lá, faça análise aí, vamos correr atrás para não correr esse risco de ter esse prejuízo. Segundo a empresa fabricante, a responsabilidade nesse caso é da revenda. A Pantanal Agropecuária afirma que os clientes foram ressarcidos. A gente conseguiu juntar todos os produtores, fizemos uma reunião, sentamos e definimos que a gente iria trocar o fertilizante deles nesse exato momento, repor o fertilizante que foi adulterado. A suspeita é que a fraude tenha acontecido durante o transporte da entrega. Tem documento de uma transportadora, da outra transportadora e do fretista, né? Que foi a pessoa que puxou esse fertilizante no caminhão. Placa, documento, nome, tem tudo isso aí, tudo tem dados. Então essa demora um pouco sobre essa questão do boletim de ocorrência, que a gente está juntando toda essa documentação correta, para que a gente entregue tudo certinho para as forças policiais, para que ele possa abrir o inquérito e achar o culpado. Muito bem, como a gente viu aí, Kellen, nesse caso não foi feito o registro, né, o boletim de ocorrência, porque a empresa revendedora, como a gente ouviu ali na entrevista do responsável, do gerente, está adotando os procedimentos internos aí de fiscalização, de investigação, né, para tentar identificar e a partir daí levar isso aí à polícia.
Como a gente viu, há possibilidade daquele teste mais rápido, como o produtor comentou e fez, e é importante, reforçando mais uma vez, que esse teste seja feito. Persistindo, então, a dúvida com relação à qualidade, né, à veracidade daquele adubo, daquele fertilizante, é fundamental separar uma amostra e levar para um laboratório, para análise em um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura. Aí sim, se for confirmado, o produtor deve entrar em contato com o Ministério da Agricultura também, enviar uma notificação com todas as informações a respeito do adubo, do lote, enfim, da empresa da nota fiscal e relatando o que foi demonstrado, comprovado pelo laboratório. Fica um alerta, a gente sabe que isso não acontece apenas ali na região de Água Boa, foi apenas um dos exemplos e os produtores precisam sim ficar atentos ao que chega em sua fazenda. Afinal de contas, o investimento em fertilizante ele é, como eu disse anteriormente, muito elevado aqui em Mato Grosso. Kellen. Obrigada, Luiz Patroni. Ainda hoje eu volto a conversar com você. A fabricante do adubo é a Mosaic Fertilizantes, que informou por meio de nota que possui políticas e procedimentos para controle dos produtos e que qualquer suspeita de fraude é investigada. A empresa afirma ainda que realiza testes de amostragem de cada lote expedido de suas unidades e que também incentiva que todos os clientes que tiverem dúvidas ou que identificarem alguma anomalia em algum produto entrem em contato imediatamente. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabou de divulgar o relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Vamos aos dados e à análise com o nosso convidado, analista de mercado da Greenvest Commodities, Marcos Araújo. Boa tarde, Marcos. O Departamento de Agricultura acabou de divulgar os dados, o mercado já está reagindo com alta para a soja, queda no preço do milho. O que esse relatório trouxe, hein? Olá, Kenny. Boa tarde a todos. O relatório do Departamento de Agricultura norte-americano veio com uma redução na produtividade da soja bem maior do que o mercado esperava. Reduziu 1,1 sacas de soja por hectare. Hoje, a produtividade da soja americana está estimada em 52,6 sacas por hectare. Já a produção de soja teve uma redução de 2,3 milhões de toneladas. É por isso que, nesse momento, a soja opera em alta de 8 centavos. Então, caiu a produtividade da safra dos Estados Unidos, a produção e os estoques também foram reduzidos. Quer dizer que há um momento de alta no preço e é uma tendência pelos volumes que foram cortados, na sua avaliação? De curto prazo, sim, Kellen. Além disso, também vinculando essas informações, para esse final de semana nós temos essa possibilidade de geada que pode, sim, afetar essa área que foi plantada tardia, que não está ainda em maturação fisiológica. Já para o milho, foi o contrário. O milho nós tivemos aí também um aumento da produtividade e a produção americana reduziu apenas 500 mil toneladas. É por isso que o milho opera em praticamente 10 centavos de queda nesse momento. E voltando para falar dos estoques finais, Kellen, muito bem observado. Esses estoques americanos, que era estimado em final em 14,2 milhões de toneladas, é agora estimado em 12,6. Ou seja, todo aquele grande estoque de soja que nós tínhamos nos Estados Unidos, de 25 milhões de toneladas, para agosto do ano que vem já é estimado em 12,6, podendo ser menor, e isso dá sustentação de curto prazo para Chicago continuar firme com o viés de alta. Isso, na sua avaliação, essa redução dos estoques tem a ver com essas tréguas e o retorno das compras da China pela soja dos Estados Unidos? Tem esse efeito, sim, em função do aumento da demanda americana por parte da China, mas ainda não está oficializado toda essa compra da China nos Estados Unidos. Se isso for, é um cenário favorável para a alta de Chicago e, consequentemente, repercute numa menor prêmio da soja aqui no Brasil. Bom, dito isso, a análise que o telespectador de casa quer saber é se, a partir de agora, há uma tendência de alta para a soja e uma tendência de queda no preço do milho e se é dia de tomar alguma decisão importante de venda ou compra. Eu acho a decisão nesse momento, Kellen, para quem não vendeu nada ainda, encarar como oportunidade de venda uma parcela entre 10% a 20% da produção. Com esse bushel da soja, o maio, acima de 9,66, é interessante para o sojicultor brasileiro, mas aí deixa o prêmio da safra nova em aberto. Nós acreditamos numa recuperação desse prêmio para frente e também olhar com carinho esse dólar futuro. Se o dólar voltar a bater 4,18 o dólar comercial, leva o dólar para a safra nova a 4,24, o que é uma excelente oportunidade para o sojicultor brasileiro entrar vendendo soja safra nova. Já o milho aqui no Brasil, Kellen, na nossa opinião, nós vamos viver um cenário de escassez de milho muito crítico, com preços maiores, principalmente no primeiro quadrimestre de 2020. Então o milho
nós vamos estar vivendo um cenário crítico de desabastecimento do milho aqui no Brasil, a exemplo do que foi em 2016, em função do forte ritmo da exportação brasileira e do menor custo logístico, principalmente pela ferrovia aqui no Brasil, o que tem dado viabilidade das exportações do cereal do Brasil. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.